do Sul, região central do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, situado em um belo relevo entre montanhas e férteis vales. Como este município surgiu, suas origens, como foi formado pelos seus habitantes, sua cultura e costumes? Para respondermos estas e outras perguntas, precisamos voltar no tempo no século XIX a alguns lugares. Rio de Janeiro, Brasil. Na sede do jovem governo imperial brasileiro, é discutida a necessidade de povoar o extremo sul do país. Frente às constantes ameaças de invasão, principalmente pela Argentina, ainda havia outra grande necessidade de aumentar a produção agrícola do Brasil, tanto para o consumo interno como para a exportação. Todos os imigrantes que viriam teriam que obrigatoriamente trabalhar na agricultura. Tais imigrantes teriam ainda que ser de uma nacionalidade cujo país não tivesse pretensões colonialistas, para não se correr o risco de uma eventual anexação territorial por parte daquele país. A escolha recaiu sobre os imigrantes alemães, e a imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina, princesa da Áustria, país de fala alemã, teve um papel fundamental nesse aspecto, que é considerada por muitos a mãe da imigração alemã no país. Passados mais de 30 anos desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o governo imperial queria promover a vinda de novos imigrantes alemães, desta vez para povoar a região central do Rio Grande do Sul, na recém-criada colônia Santo Ângelo, decretada pela Lei Provincial em 30 de novembro de 1855. Para tal objetivo, o governo imperial tratou de enviar agentes para os territórios alemães, a fim de contratar alemães que desejassem emigrar para a nova colônia na província no Rio Grande do Sul. Pomerânia Oriental, região de Neustädten, meados do século XIX. A Alemanha como nação ainda não existia. Era formada por pequenos reinos alemães independentes, como a Prússia, que possuía o território da Pomerânia, onde a partir da década de 1840, os camponeses daquela região passaram a não ter mais o direito de usufruir das terras de uso comunitário, que foram agrupadas em fazendas de poucos proprietários e gerando uma situação de vida muito difícil para estes camponeses, o que provocou um êxodo rural e uma situação de extrema pobreza. Ao mesmo tempo, nas cidades, era também uma época em que a Revolução Industrial fez muitos artesãos ficarem sem trabalho, sem o sustento de suas famílias. Para tais pessoas, havia chegado, entre eles, a propaganda feita pelos agentes de imigração contratados pelo Brasil, com a chance de possuírem terras, o que era muito atrativo e muito difícil de conseguir na Alemanha daquela época. Colheitas escassas, fome e desemprego faziam sua terra natal não oferecer mais nada a eles. O que viabilizava esse grande empreendimento era todo o subsídio que o governo imperial brasileiro dava para estes imigrantes, como o pagamento das passagens, as estadias por onde passassem, assistência e alimentação, desde a contratação dos colonos na Alemanha até a sua chegada nos alojamentos da colônia Santo Ângelo, para posterior assentamento nos lotes a serem distribuídos. Famílias e quase vilarejos inteiros decidiram migrar juntos para a região central do Rio Grande do Sul. Para termos uma noção, em torno de 70 famílias, em média 300 pessoas, o que seria 30% da população da cidade de Lubov, imigrou para a colônia Santo Ângelo. Território de Paraíso, colônia Santo Ângelo, meados do século XIX. A área territorial da colônia Santo Ângelo estava no município de Cachoeira do Sul, em meados do século XIX, e era composta, em sua maioria, de terras devolutas.
Alguns poceiros brasileiros habitavam esta região, que seriam posteriormente deslocados para a futura linha brasileira, no atual território de Paraíso do Sul. A escravidão ainda persistia no Brasil daquela época e a população afro-brasileira na região se limitava a locais onde haviam proprietários de escravos brasileiros e alguns pequenos quilombos dispersos. Haviam ainda evidências arqueológicas da presença indígena das etnias Tupi-Guarani, Vieira e Humaitá, que habitaram anteriormente a região, como na antiga redução jesuítica de Jesus Maria do século XVII, no pé do Cerro Botucaraí, que contava com uma população de cerca de 6.000 indígenas, que foi destruída em 1636, 3 anos após sua fundação, pelo bandeirante paulista Antônio Raposo Tavares. Restaram apenas vestígios desta população nas regiões adjacentes. A saga da viagem até o Brasil. A decisão de se tornar um imigrante para o Brasil não era fácil. Seria uma viagem definitiva, onde dificilmente poderiam retornar para sua terra natal. Toda a jornada levaria meses. Após assinarem o contrato, os colonos deixaram seus lares, fariam uma viagem por cerca de 2 semanas até as cidades portuárias alemãs de Bremen ou Hamburgo. As famílias, chegando até os portos, ficariam semanas lá alojadas para serem feitos todos os trâmites burocráticos e aguardarem a chegada do navio que as levariam para esta longa travessia no Atlântico. Os colonos embarcaram. A partida do navio e ao longe a cena de sua terra natal sumindo no horizonte. Todos sabiam que estariam deixando para sempre a sua pátria e de seus ancestrais, rumo ao desconhecido. Porém, o sonho de uma vida melhor para eles, seus filhos e descendentes era o que mais os encorajava a fazer esta viagem épica, longa e perigosa pelo oceano, que duraria em média 12 semanas até o Brasil. Finalmente, o cenário do novo mundo se avista no horizonte. A emoção de todos é incontida ao verem a bela capital brasileira, o Rio de Janeiro. Chegam em terra, seus pés em um novo solo. O clima tropical acalenta os sonhos que começam a tornarem-se reais. No Rio de Janeiro, uma estadia aproximadamente de 2 semanas é necessária para todos os trâmites burocráticos e um mais que merecido descanso da longa e desgastante jornada. Pela frente é chegada a jornada final, porém mais curta desta vez. Embarcaram em um outro navio, que sairia do Rio de Janeiro com percurso pelo mar até a cidade de Rio Grande, adentrando pela Lagoa dos Patos, chegando até a capital provincial Porto Alegre para novos registros burocráticos. De lá, navegariam em um outro barco, agora em uma viagem pelo sinuoso curso do Rio Jacuí até o coração do Rio Grande do Sul. No barco, pode-se imaginar os olhos atentos de homens, mulheres e suas crianças, tentando captar cada nova cena que avistam nas margens do rio, onde tudo para eles é diferente, uma nova vegetação, pessoas, animais, de vez em quando aparecem algumas construções. O que era antes o desconhecido começa a revelar-se a cada cenário, paisagem. De repente, chega-lhes o aviso que estão chegando à cidade de Cachoeira e os colonos são ali recebidos. A viagem só poderia continuar pelo curso do Rio Jacuí até a colônia Santo Ângelo, quando este seria navegável. Em tempos de estiagem não era isso possível e os imigrantes teriam que ir em carroças de Cachoeira até os locais de assentamento. A chegada até a colônia Santo Ângelo era repleta de expectativas e de um misto de emoções, do entusiasmo ao medo do que estava por vir. Quando chegavam ao alojamento geral, que era nada mais que um galpão feito com os materiais que o local oferecia, para construir paredes, telhado e o escasso mobiliário, o
primeiro alojamento situou-se no território que hoje é o município de Agudo, na localidade de Cerro Chato. Os primeiros imigrantes que se dirigiriam até o território de Paraíso ficariam em um segundo galpão, na picada Morro Pelado, atual município de Agudo. Todos os imigrantes sabem que terão trabalho árduo pela frente, mas também que chegava ao fim a busca por um lugar repleto de alimento, paz e justiça para eles, seus filhos e filhos dos seus filhos. O sonho tornando-se realidade apenas começou. Paraíso do Sul e sua colonização. Tendo chegado os imigrantes na sede da colônia, ainda era necessário uma outra jornada a ser feita, abrindo caminhos entre os morros na Mata Virgem até o território de Paraíso do Sul, onde foi aberta uma picada conduzida pelo administrador da colônia Santo Ângelo, o Barão von Calden. Depois de muito desbravar a natureza ainda selvagem, Calden chega até o alto do morro de Citronenberg, Cerro do Limão, avistando o belo, fértil e verdejante vale a ser povoado, e exclamou a célebre frase: Das ist wirklich ein Paradies. Isto é realmente um paraíso, que ficou eternizada e deu origem ao nome do município. O território do atual município de Paraíso teve a medição das terras e seu correspondente maior povoamento na década de 1860. Os colonos alemães vieram principalmente do povoado de Lubov, pertencente à cidade de Neustetten, que se situa atualmente na Pomerânia Oriental, território alemão que após a Segunda Guerra Mundial foi dado à Polônia pela Conferência de Potsdam em 1945, e os alemães que ali viviam foram removidos para o restante do território alemão. Além de Lubov, vieram imigrantes de outros locais próximos: Flachsee, Großschwarzsee, Großlinichen, Tempelburg, Rakow, Sacharin, Brötzen e Beverdyk. Em novembro de 1863, foi erguido o primeiro galpão já no território de Paraíso do Sul, onde atualmente está o monumento ao migrante, na Vila Paraíso. A partir dali, as outras localidades de Paraíso começaram a ser povoadas, como Linha Contenda, Linha Marcondes, Linha Travessão, Linha Sinimbu e Linha Brasileira, onde nesta última já tinham sido transferidos também os poceiros brasileiros que habitavam a colônia Santo Ângelo. Anos se passaram e no território de Paraíso do Sul, na linha campestre, chegaram outros imigrantes, desta vez vindos da Itália, aumentando mais a diversidade étnica do município. Em 1882, um ato provincial emancipou as colônias de Nova Petrópolis, Monte Alverne e Santo Ângelo, suspendendo o auxílio financeiro para estas, que teve reflexos na economia destas colônias. Para evitar que a colônia Santo Ângelo se tornasse um município, como o que aconteceu com a colônia Santa Cruz, em setembro de 1885, a Câmara Municipal de Cachoeira dividiu a colônia Santo Ângelo em 6 grandes complexos de acordo com a Lei 1433, de janeiro de 1884, algo também feito para otimizar a arrecadação do imposto da colônia. O sonho acalentado de ser um grande e único município na área da colônia Santo Ângelo chegava com isso ao fim. Era notável o desenvolvimento que ocorria no que é o atual território de Paraíso do Sul, ano após ano, década após década. Vieram anos difíceis no período da Segunda Guerra Mundial, sendo proibida a fala nas línguas alemã, italiana e japonesa em todo o território nacional, devido ao Brasil ter se alinhado no conflito mundial aos países aliados, onde tal proibição se refletia na maioria dos habitantes da colônia Santo Ângelo e até no próprio nome de Paraíso, que este ter tido sua origem de uma frase em alemão, Das ist wirklich ein Paradies, que o nome foi substituído por Marupiara, que significa paraíso na linguagem indígena, via decreto municipal em 1940. Foi somente no ano de 1959 que o nome original Paraíso foi restituído.
Passados mais de 100 anos do começo da chegada dos primeiros imigrantes europeus ao território, era finalmente chegada a hora de tornar-se um município, onde a população dos dois distritos, Rincão da Porta e Paraíso, decidiu por grande maioria através de plebiscito a favor da emancipação política. Em 12 de maio de 1988, pela Lei 8.622, foi criado o município de Paraíso do Sul. Geração após geração, os frutos da pujança e da diversidade étnica dos habitantes de Paraíso do Sul são colhidos no presente e projetam cada vez um futuro ainda melhor. Relembrar os grandes feitos do passado nos fazem ter um senso de pertencimento, de onde viemos e qual é o nosso papel no presente como indivíduos e na comunidade, pois, como disse o filósofo grego Heródoto, pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro.